Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Qual valor temos que dar às riquezas materiais e qual deve ser a nossa preocupação em cultivar os bens espirituais? Hoje iremos conversar sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Para conversar conosco, temos aqui nossa convidada Silvânia Eleusa, dirigente do Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Seja bem-vinda, Silvânia. Silvânia, nós gostaríamos de iniciar com uma pergunta muito direta. Os bens materiais, em especial o dinheiro, são perniciosos, são maléficos em si mesmos? Bem, Larissa, o dinheiro e os bens materiais não são perniciosos. É um bem que Deus dá para o homem, mas esse bem o homem tem que saber trabalhar com ele, não só em prol de si, mas da família, em prol do próximo, em prol da sociedade. Então, o homem sábio usa dos bens materiais para ampliar o bem-estar para a sua família e todos aqueles que o rodeiam. Então, o dinheiro seria um meio e não o fim a ser alcançado. Isso, o dinheiro ele é um meio, ele traz alguns benefícios materiais, mas para que o homem possa usar desses benefícios para o seu crescimento moral e espiritual. Então, o homem, quando na Terra, ele deve aproveitar os instantes que aqui está para desenvolver mais o seu lado espiritual e moral. O que quer dizer a passagem de Jesus contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon? Bem, Larissa, nós não podemos servir a dois senhores. Então, Jesus quis nos dizer que o mais importante para nós nessa existência não é os bens materiais, mas sim os bens espirituais. Então, à medida que o homem dedica mais tempo e toda a sua existência em amelhar, os bens materiais, ele está servindo ao bem material, às coisas materiais. Passageiras, isso. Como Jesus colocou que onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, quando o homem se dedica totalmente a juntar riquezas e bens materiais, ali está o seu coração e toda a direção da sua vida. E nós devemos direcionar a nossa existência para conhecimentos, para o aprimoramento moral e espiritual. É isso que nós necessitamos. Para aquilo que é permanente na nossa vida. Isso, é como o homem sábio, Está no Evangelho também, que o homem sábio, ele arruma toda a sua bagagem, toda a sua roupa que ele vai usar num país distante que ele vai, num local distante que ele vai passar lá um tempo. Então, se nós vamos passar a nossa existência todinha no plano espiritual, aí é que nós temos que nos preparar, então, Qual que seria essa roupa? O que nós precisamos? Então, são cultivar e despertar mais em nós, enaltecer mais os valores morais e espirituais. Silvânia, o que representa a parábola do jovem rico para a vivência atual da humanidade, em que muitos valores espirituais têm sido deixados de lado em detrimento dos bens materiais? Só uma observação, a parábola do jovem rico é aquela em que um jovem procura Jesus, muito admirado com as suas pregações, com os seus feitos, os seus chamados milagres na época, e fala que é cumpridor da lei e de que mais ele necessitava para seguir Cristo. E Cristo recomenda que ele venda todos os seus bens para segui-lo. O que esse jovem rico faz nesse momento e que ensinamento nós podemos tirar para nós? Bem, Larissa, o ensinamento que nós podemos tirar dessa passagem evangélica é que nós não devemos dar mais valor às coisas materiais, porque as coisas materiais são
passageiras e que nós, né, aqui na Terra, esse período em que passamos aqui, seja para nós de grande aproveitamento, mas nas questões morais, nas questões espirituais. Então, o jovem rico, quando ele fala para Jesus, né, que ele ainda tem esses bens, que ele ainda está agarrado a essas questões materiais, ele ainda não desvinculou, né, ainda é o homem que ainda não desvinculou totalmente das questões materiais, ainda tem um pé ainda nas questões. É o homem velho. É o homem velho que ele ainda não surgiu ainda, né? Não deixou esse homem velho surgindo para um homem novo, né? Que é a busca da sua espiritualização, do seu crescimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o tema desprendimento dos bens terrenos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Silvânia, o que é a avareza? Como chegar num equilíbrio para que a avareza não se modifique a tal ponto e se transforme em despreocupação no emprego dos bens materiais? Bem, Larissa, a avareza, ela chega a ser prejudicial ao homem. Porque há duas coisas que movem o homem no mundo, que é o trabalho, que é o amor. Então, a partir do momento em que o homem, ele labora, ele adquire as suas riquezas, né? E essa riqueza, ela é colocada ao bem para a sua família, a sociedade, para o próximo. Esse homem, esse ser, ele está colaborando com a evolução dos outros. Ele está permitindo que o outro possa ter acesso a uma enumeração de coisas, né? E de possibilidades. Então, o homem, se ele sabe conseguir amealhar a sua riqueza, angariar, né? Mas passar para o próximo, auxiliando e não abusando do uso dos bens e aquilo que Deus concede a ele, né? Ele está colaborando de uma certa forma com o próximo. Então, nós, né, quando temos a possibilidade dos bens terrenos, temos que saber colocá-lo, né? Não só para a nossa família, a sociedade que estamos inseridos, mas principalmente para o nosso próximo. É caridade, né? Material. Que é a caridade material, que ela auxilia em inúmeras outras coisas, né? Porque quando nós temos acesso às coisas materiais, isso nos auxilia ao estudo, né? À reflexão, a determinados outros bens que é necessário ao homem, né? Silvânia, nesse contexto de que uns possuem mais e outros possuem menos, como é que a reencarnação pode explicar as desigualdades que observamos entre os muito ricos e os muito pobres? Bem, nós podemos enxergamos todos os dias aí, né,
as desigualdades, né, como você coloca para a gente aí, está no Evangelho, as desigualdades que existem entre os homens, né? E só a reencarnação, só através, né, de várias existências, que o homem vai conseguir e vai conseguindo, né, quitar os seus débitos perante a lei divina. Por isso há uma grande diferença e uma grande, que para muitos dizem que é desigualdade, né? Mas como Deus é um Pai amoroso e bom para com todos nós, Ele dá possibilidades e oportunidades para o homem, né, resgatar os seus débitos perante a lei divina. Então, reencarnar, passar, né, por esta existência terrena, hoje, né, numa condição de homem rico, amanhã numa condição de um homem sem bens materiais, isso tudo é aprendizado e faz parte da evolução do ser, e faz parte do crescimento, porque tem existências que nós vamos vir com posses, com bens, e isso também é uma aprovação, porque nós temos que saber aplicar bem, lidar com a riqueza, lidar com esses bens, saber empregá-lo, né? Isso. E a pobreza também, ou no caso, a falta desses bens materiais também é uma aprovação para nós, para sabermos lidar com isso sem revolta, sem mágoa, né? E sabermos seguir em frente, não deixar que isso atrapalhe a nossa evolução e nosso crescimento. Silvânia, antes do intervalo, nós gostaríamos que você deixasse um recado para aquele telespectador que está nos ouvindo e que muitas vezes possui um cabedal grande, bens materiais. Qual seria a melhor forma de empregar as riquezas materiais construídas na terra? De que forma eu posso auxiliar o meu próximo com essa riqueza? Qual o melhor emprego para o dinheiro, no caso, um dos bens materiais mais preciosos que nós temos? Bem, o emprego do dinheiro, o emprego dos bens materiais, falando assim, nós podemos empregá-los, Larissa, de várias formas, de várias maneiras o homem pode empregá-lo. Nós podemos ter uma empresa, ter funcionários, salários em dias, que esse salário em dia, né, mantenha a família desses funcionários. Nós podemos ter um trabalho social vinculado a uma escola, um lar de idosos, lar de crianças. Nós podemos pegar esse recurso e amparar outras pessoas, né, que são tão necessitadas. Tem inúmeras formas que nós podemos auxiliar o próximo e ao mesmo tempo que nós estamos auxiliando o próximo, nós estamos auxiliando nós mesmos, né? Porque quando, como dizia e disse, né, o sábio de Assis, quando é dando que se recebe. Então, quando você doa, você recebe. Então, tem inúmeras formas de doar, né? Nós podemos ir de encontro com aquele necessitado, com aquele que precisa, aquele que está com a mão estendida. Nós podemos, por nossa vez, colocar esses bens materiais ou parte dele em um investimento para, né, o crescimento e o apoio àqueles que tanto necessitam, que tem em todas as áreas. E mesmo aquele que não tem muito pode ajudar, se não com a caridade material, com a caridade moral, né, Silvânia? Isso, com uma prece, né? Com dedicação do tempo, uma hora, um dia, né, da semana, para ir de encontro com o necessitado. Todos nós podemos doar. A doação, ela não se faz só no plano material, mas em todos os planos, e principalmente a dedicação do nosso tempo, do sorriso, do bom dia, do afeto. Isso tudo auxilia muito. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue nos acompanhando. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Silvânia, os bens materiais não são levados para o plano espiritual quando morremos, quando desencarnamos. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o que vai ser então a verdadeira propriedade, aquela bagagem que você falou no início, que nós vamos levar para a verdadeira vida? Bem, Larissa, no Evangelho está colocado que o homem nem o corpo leva, nem o corpo lhe pertence, que tudo pertence a Deus, né? E que nós só levamos aquilo que nós conseguimos de cultivar, que são coisas imorredoras, como o amor, né? Então, o homem, ele, durante a sua permanência na Terra, ele deve cultivar os bens que a ferrugem nem a traça, né, corrói, que não tem a cobiça, né, e que ele consegue levar para o plano espiritual, e lá quando ele chegar, ele vai desfrutar de todos esses bens que ele cultivou aqui na Terra. São as virtudes. Que são as virtudes, né? E ele dedica, o homem sábio, ele dedica seu tempo aqui na Terra em prol do próximo, exercitando a verdadeira caridade. E essa verdadeira caridade, ela vai trazer frutos também. Isso. Ela não é só os bens materiais, porque às vezes, né, nós nos enganamos achando que nós podemos fazer a caridade só através dos bens, materialmente falando, dos bens materiais. E na verdade, há inúmeros bens morais e espirituais que nós podemos fazer para o nosso próximo, que é o pensamento positivo, o pensamento no bem, a prece, né? Um bom dia, um sorriso. E isso tudo auxilia o próximo. Então, quando nós retornamos para o plano espiritual, se nós passamos uma existência só cultivando o bem, certamente no plano espiritual, nós vamos colher tudo que aqui nós plantamos. Mas se isso for ao contrário, né, tivemos uma vida voltada só para acumular bens materiais, ainda mais nessa correria, né, dos tempos de hoje, dos tempos modernos, o homem se perde. E o homem se perdendo, né, ele não está preparando para a sua verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Então, ele, ao chegar no plano espiritual, terá grandes consequências, né? Ele, como disse Jesus, né, a gente até no início falou, que Jesus colocou para nós que aonde estiver, né, o seu bem, né, seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E como nós sabemos que não vamos levar nada de bem material para o plano espiritual, esse ser vai ficar ainda agarrado aos bens e às coisas materiais. Vai ter dificuldade para aceitar o desencarne. Vai ter dificuldade para aceitar o desencarne. A sua riqueza sendo distribuída. Vendo a sua riqueza sendo distribuída, e às vezes nem não é daquele jeito que ele imaginava que seria, o que ele gostaria que fosse. Sendo mal gasta. Sendo mal gasta. Enfim, esse homem, o ser chegando no plano espiritual, ele sofre amargamente, porque ele não se preparou para o desencarne, não se preparou para a vida espiritual, né? E nós devemos nos preparar para a vida espiritual. E quando nós passamos uma existência mais voltada para o bem, para o amor, que é renúncia, que é pensar no próximo, é doar, é servir, nós temos mais facilidade quando chegarmos no plano espiritual em adaptar, porque o plano espiritual, né, ele é amor, é bondade, é trabalho, não é vinculado às coisas materiais, coisas passageiras, mas sim às coisas, né, que são infinitas. Do Espírito Eterno. Do Espírito Eterno.
né? E é isso que nós precisamos quando aqui na Terra, voltarmos sempre para as coisas, espiritualmente falando, o estudo, o trabalho, como é bom a gente dedicar e dispensar horas da nossa existência para bons estudos, para o trabalho no bem, pensar no próximo, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o posto de assistência, como é bom você passar ali uma manhã, um dia no posto de assistência. Quando você volta para casa, você volta mais leve, mais tranquilo. Isso aí é só um pouquinho do que a gente ainda vai viver no plano ainda vai espiritual. viver no plano espiritual, né? Silvânia, que tipos de dificuldades encontrarão no mundo esses que ficaram excessivamente apegados aos bens materiais, e como é que poderá ser a sua nova reencarnação se ele não mudar de postura, se ele continuar com esse apego excessivo? Bem, ao chegar no plano espiritual, esse ser sente grandes dificuldades, passa por processos até obsessivos, processos depressivos, que segundo Emmanuel, né, a maior dificuldade que os espíritos benfeitores têm é de tirar esse ser desse processo depressivo quando chega no plano espiritual. Tamanho o agarramento aos bens materiais, tamanho a ligação no mundo da matéria. Então, um espírito já vinculado a essas questões da matéria, ele traz consigo também o egoísmo, né? Amealhou, guardou a riqueza só para si, desfrutou só para si. Então, isso já é uma dificuldade e, vamos dizer, uma doença que o espírito traz. Ele se vê sem nada. E aí, de repente, ele se vê sem nada. E ele estava acostumado com todos esses bens materiais e sendo favorecido com esses bens materiais. Que acaba que quem tem muitos bens materiais, ele é favorecido, ele manda, ele desfruta, ele é obedecido, né? De aquilo, tudo que ele quer. E quando ele chega no plano espiritual, é totalmente diferente, né? Nós vivemos no mundo espiritual, um mundo de simplicidade, um mundo de amor, um mundo de renúncia, né, em que a gente pensa no próximo antes de pensar em nós. E então as consequências para esse ser são enormes. Ele poderá voltar e deverá voltar à Terra, assim quando Deus o permitir, porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós quando observamos que não ocupamos bem o nosso tempo, não realizamos tudo aquilo que deveríamos ter realizado, vendo os nossos erros, o que é que nós fazemos? Nós choramos, nós pedimos a Deus que possa dar uma outra oportunidade para nós. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele permite que nós possamos voltar. Então, só que tudo aquilo, Larissa, que a gente não usou bem, tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer bem feito, nós voltamos para realizar e fazer bem feito aquilo que a gente não deu conta de fazer. Por isso que nós temos um dia após o outro, o sol que brilha em nossas vidas, são oportunidades que nós temos para fazer tudo de novo, mas sim, fazer aquilo que a gente não deu conta de fazer e fazer bem feito. Então esse ser volta para a Terra para fazer aquilo que ainda não deu conta de fazer bem feito, só que às vezes ele não vai ter a facilidade ou o acesso aos bens materiais, por exemplo, se ele teve na última existência, não soube, né, usar daqueles benefícios que Deus nos deu, né? Para você ter uma ideia, é como um amigo. Um amigo, ele te empresta uma grande quantia de dinheiro ou uma quantia de dinheiro que você esteja precisando. Quando aquela parte mais difícil da sua vida, aí você pega aquele recurso, usa ele, resolve seus problemas e depois de um tempo, claro, você vai pagar aquilo para o seu amigo. Agora, em relação a Deus, que é o nosso Pai maior, que nos dá tudo, né? Ele nos dá
uma família, Ele dá para nós, né, os bens materiais, e nós devemos saber usar bem tudo isso que Deus nos dá o corpo perfeito também, né, que é importantíssimo para nós, e nós temos que saber usar todos esses recursos que Deus nos concede, e depois nós temos que devolvê-lo. Não é assim que a gente faz com um bom amigo? Então, e vamos pensar então em relação a Deus, que é o nosso Pai maior. Nós vamos ter que devolver isso. De que forma que nós devolvemos que isso? Que são aqueles talentos que tem na parábola que Jesus contou. Foi devolvido, multiplicado para o Senhor, né? O talento que foi concedido. Muito bem lembrado, Larissa. Nós temos aí, né, a parábola dos talentos. Nós devemos saber empregar os nossos talentos. Todos nós, né, temos os nossos talentos, e esses talentos devem ser voltados sempre, né, para o nosso crescimento, não só nosso, mas para toda a humanidade, o nosso próximo. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa de hoje com um tema muito interessante de necessidade para todos nós. Agradecemos a presença da Silvânia junto conosco e agradecemos também a você, telespectador, que nos acompanhou. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.